Olá, bem-vindo de volta. Esse é o Português para a Vida Real. Aqui você sabe que a gente só fala de questões onde o português está inserido na vida de verdade. Aqui não tem firula, aqui não tem essa história de português que só vai servir para concurso. Nós até temos histórias de concurso. E também vamos ter algumas playlists de concurso eventualmente. Mas aqui é para falar do português que você usa no dia a dia. Que é o caso dessa pergunta que o meu seguidor, Mr. Absolutely of the Universe, também sei falar inglês. Ele mandou, e é uma pergunta super pertinente. E acho que vocês vão se identificar bastante com isso. E primeiro, uma mudança de cenário aqui, eventual. Não estou naquele cenário que vocês estão acostumados a ver, porque quem tem vizinho barulhento sabe como é que é, né? Então a gente vai se escondendo onde o som fica melhor, né? Onde não tem tanto barulho. Mas o Mr. Absolutely ele fez uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: ele falou que ele sempre tem dúvida sobre exceção. Se exceção é com C cedilha ou se exceção é com dois S's. E aí, você acha que é com C cedilha ou com dois S's? Bem, de cara eu já vou falar para vocês que é com C cedilha. Exceção é escrito com C cedilha, não tem como escrever de outro jeito. Inclusive, exceção com dois S, assim como ele falou no comentário, né, na pergunta original, ele diz que ele usou uma inteligência artificial, que é muito interessante, a gente pode conversar um dia sobre isso também, como que é essa questão do ensino, né, com a inteligência artificial que está tomando conta de tudo. Mas, voltando, ele fala que uma própria inteligência artificial que ele utilizou disse para ele que exceção com dois S's não existe na língua portuguesa. E realmente não existe na língua portuguesa. Mas qual é o problema aqui? O problema é que ele falou que toda vez que ele escreve exceção no celular, né, que ele vai digitar exceção, o aplicativo que ele está utilizando entende que exceção com dois S's está ok. Então não marca como errado, nem diz que é com C cedilha, que é o caso. E por que isso acontece? Tem alguns fatores que levam até isso. Um desses fatores é o seguinte: quando você digita uma palavra errado demais, não estou dizendo que é o caso, mas quando você digita uma palavra errado demais, o seu aparelho, o seu celular, o aplicativo que você está utilizando, seja ele qual for, ele entende que aquela palavra você pode querer realmente que aquela palavra esteja daquela maneira. Então, ele vai assumir que aquilo pode ser o correto. E aí, toda vez que você for escrever novamente, ele vai te dizer, ele não vai mais marcar. Ele vai assumir que aquela palavra está certa. E aí ele vai continuar colocando da forma correta. Isso é um problema. Uma outra questão, possivelmente, e de onde vem isso, é o que faz as pessoas terem essa dúvida do C cedilha com dois S na vida real, que é o seguinte: existe exceção e existe excesso. E excesso, sim, é escrito com dois S. E é uma confusão muito comum das pessoas fazerem, certo? Porque o excesso é uma palavra que existe normalmente, a gente utiliza essa palavra normalmente, escrita com dois S, e os aplicativos, eles meio que absorvem isso também. E pela lógica que eles utilizam, quando você vai fazer um futuro, por exemplo, você coloca ão. Então ele pode achar, né? Pode ser um desvio ali, achando que o excesso existiria um futuro, Deus sabe por quê, e coloca ali o ão. É uma possibilidade, não é? E tem uma terceira possibilidade também que a gente tem que contar, que é o seguinte: alguém que programou errado. De repente é um erro que já vem de fábrica, porque vocês sabem que por trás de qualquer aplicativo tem um ser humano. O ser humano que programou aquilo dali. Podem ter errado desde o princípio, é uma outra possibilidade. Mas recapitulando, exceção é com C cedilha sim, exceção com dois S não existe, ele não faz parte da norma culta, não existe mesmo. E nem no coloquial a gente utiliza isso, pelo menos até hoje isso não está relatado, isso ainda não foi relatado como um desvio aceito, então realmente não existe. O que existe é o excesso. Excesso, sim, é escrito com dois S, é feito em outras circunstâncias, mas existe. E o problema geralmente é esse: as pessoas confundem, né? Porque na cabeça exceção e excesso tem uma correlação, e não tem correlação nenhuma. Exceção é uma coisa que foge da curva, e excesso é alguma coisa em demasia, né? Uma coisa demasiada. E aí, complicado, mas acontece esse tipo de confusão. Eu espero ter respondido sua pergunta. E se vocês tiverem perguntas desse tipo também,
faça como o meu amigo Mr. Absolutely e coloca aqui nos comentários, pergunte essas questões do dia a dia, essa questão da vida real, porque nós temos um monte de questões por aí com dúvidas e eu sei que vocês têm essas dúvidas também e não tem por que continuar com essas dúvidas. Então, manda essas perguntas para cá que a gente vai tentar solucionar as questões que afligem a sua vida na parte da língua portuguesa, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. Esse vídeo foi um pouquinho mais rápido do que o anterior, mas foi um prazer ter vocês por aqui. E sexta-feira estou de volta, porque os nossos vídeos, como vocês sabem, são todas segundas, quartas e sextas, certo? Esse vídeo grandão e tudo mais. Os vídeos menores eu vou encaixando à medida que precisar, ou à medida que forem saindo lá na outra rede, lá no TikTok, uns vídeos interessantes eu vou trazendo para cá para compartilhar com vocês também. E se você não me segue lá no TikTok, vai lá, porque o pessoal está se divertindo com os vídeos, certo? E manda esse vídeo para aquele amigo seu que você sabe que sempre teve essa dúvida do exceção, se é com C cedilha ou é com 2S. Manda para ele que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida do teu amigo, tá bom? Um abraço e até a próxima!